Meus amados, a mensagem de hoje tem como título A Parte Visível. Deus é invisível, mas existe um desejo da parte dele de se manifestar, de ter um contato com a sua criação, que somos nós, no visível. Para isso, Jesus se tornou uma parte visível. Jesus se encarnou, se tornou carne e se tornou visível. Mas tem outro exemplo da parte visível, do poder. Deus é invisível, mas conseguimos sentir a sua presença e o seu poder no visível. Outro exemplo foi Israel. Israel, que foi o nome dado a Jacó, ele é descendência o primeiro homem foi Abrão, que depois se tornou Abraão. Deus pegou um homem e falou: de ti sairá uma grande nação. Ela vai ser tão grande, tão grande, tão grande, como as estrelas no céu e os grãos de areia na praia. Dá para contar? Não, né? Assim, Deus pegou, escolheu um homem e deste homem fez uma grande nação, incontável. E por que isso? Porque esse Deus invisível, ele queria se manifestar na terra. E ele pegou e formou um povo para manifestar o seu poder aqui nessa terra. E ao longo de anos, nós temos visto quantas coisas maravilhosas Deus fez através desse povo. Haja vista que num deserto, hoje se colhem frutas maravilhosas. A inteligência que Deus dá para esse povo tem sido estupenda. A rede de irrigação do deserto, através de mangueiras com pequenos furinhos, umidificando a terra, eles conseguiram produzir no meio do deserto. Então Deus pega um povo pequenininho em comparação aos outros povos, mas a descendência de Abraão é gigantesca. Só que em comparação com o mundo, Israel é muito improvável. Comparada ao Brasil, ela é pequena. Mas através dessa nação, Deus vai manifestar o seu poder até o final dos tempos. Promessas são feitas através dessa nação, para essa nação. E a Bíblia orienta que nós devemos amar Israel, que devemos olhar para Israel, porque ela é o relógio do mundo. É aquele lugar que nós temos que olhar, porque as profecias feitas para Israel são o termômetro da manifestação de Deus. Então percebemos uma parte visível, um povo. Jesus, né, como eu já falei, Deus encarnado, se tornou carne, ele é Deus. Ele não é somente um profeta, um homem muito sábio. Não, Jesus é Deus. Deus que se tornou carne, se tornou visível e manifestou o seu poder na terra.
com milagres, com a ressurreição, onde ele derrotou a morte, pagou o preço necessário para a justiça de Deus ficar satisfeita pelo pecado que havia entrado no mundo. Ele pagou esse preço com o seu sangue precioso derramado na cruz. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Essa parte visível de Deus, esse Deus encarnado, se manifestou na terra e trouxe salvação. Então ele é o nosso Salvador e ele é Senhor daqueles que o aceitam. Senhor. Quando você tem um Senhor, você obedece a ele. Você faz o que ele manda. Porque você tem uma autoridade acima de você. Se Jesus não é o teu Senhor, você não está fazendo parte. Você está se afastando, está sendo desobediente. E isso é perigoso, porque quando você tem um Senhor, você tem que obedecer. E isso vai te trazer saúde espiritual. Vamos lá. Jesus e outra parte visível é a igreja. O que é a igreja? São pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus e são separadas do mundo para viverem os propósitos de Deus, tendo como ajudador o Espírito Santo. Então você veja bem, a igreja é chamada de corpo de Cristo. Vamos ler Colossenses 1, de 15 a 20. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro filho de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, se permanecem por ele. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Para que em tudo tenha preeminência, seja o primeiro, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, a paz veio através de Jesus. Por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Jesus, ele é o cabeça de um corpo. O corpo é a igreja. Então, veja só, corpo de Cristo é uma metáfora que ela foi usada mais de 30 vezes no Novo Testamento. E os cristãos são comparados a membros individuais, de um a um, de um corpo universal, no qual Jesus Cristo é o cabeça. Então, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Quem é a igreja? É todo aquele que aceita Jesus Cristo.
E assim como num casamento, Deus compara Cristo e a igreja como um casal. O noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. E lá, quando Deus fala em Gênesis que o homem se unirá à sua esposa e serão dois em uma só carne, quando você compara o corpo, a cabeça, ela não pode estar separada do corpo. Senão, não tem como ter função, ter finalidade. Então, cabeça e corpo têm que estar ligados. Marido e mulher são duas pessoas, mas quando se unem se tornam uma só carne. E essa unidade, ela é muito poderosa, ela é espiritual. Por isso existem tantos ataques do diabo na família, no casamento, na unidade. Porque sem unidade, quando você separa as coisas, elas enfraquecem e morrem. Então, é um mistério revelado entre Cristo e a igreja, entre o homem e a mulher, entre Deus e a humanidade. Precisa da comunhão, da conjunção, para que exista a vida, para que exista progresso, para que a coisa se desenvolva bem. Então, uma parte invisível, que é Deus, e a parte visível, que é a igreja, elas se unem em Cristo, que é Deus, mas também é homem. Ele é espiritual, mas ele também viveu na carne. Que mistério maravilhoso! Essa parte visível, que é Jesus, se manifestou, mostrou-se ao mundo o poder de Deus. Muitos não conseguem compreender porque olham com os olhos da carne e não percebem que tem que aceitar o Espírito Santo para que viva dentro de você e revele as coisas que são invisíveis. Então você que é visível precisa ter o invisível dentro de você para enxergar como um todo. O mundo espiritual ao nosso redor fervilha. Nós precisamos, nós que somos parte visível, precisamos do invisível. Precisamos de Deus. Então, nessa nossa meditação, eu falei de Deus Pai, invisível, Deus Filho, que se tornou visível, e tem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo invisível, que habita neste corpo visível. Quando você aceita o sacrifício de Jesus, você recebe esse Espírito Santo, e é Ele que vai movendo o teu interior, para que você não enxergue só o material. Você passa a ter entendimento das coisas espirituais. E você vai enxergando aquilo que Deus quer que você enxergue. O Espírito Santo, ele vai fazendo um processo chamado santificação. Um processo muitas vezes dolorido, mas necessário, para que você comece a tirar da frente coisas que atrapalham a tua visão espiritual, coisas que atrapalham
no teu crescimento. E você passa a ver o que Deus quer que você veja. Você passa a ser protegido do engano. Esse engano que está ao nosso redor, principalmente nos dias de hoje. Muito engano. Muita coisa que vem para nos tirar o foco daquilo que é mais importante, que é a nossa vida eterna. Essa vida visível que nós temos é passageira. Precisamos viver da melhor forma possível, porque essa nossa vida é como um estado probatório, de prova, onde você está sendo provado e há para ser aprovado. Um aluno, quando passa por uma prova, o resultado daquela prova, vai ser a reprovação ou a aprovação. Nós queremos ser aprovados. Então, para que possamos ser aprovados, precisamos ouvir o nosso professor, aquele que nos ensina dia a dia. Nós temos a palavra de Deus. Essa palavra que precisa ser esmiuçada. Aqui tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Mas precisamos estudar. Precisamos dedicação. As coisas não são instantâneas. Exige um esforço da sua parte, da minha parte. Nós precisamos buscar. Precisamos orar, conversar com Deus. Precisamos ficar em momentos de tranquilidade para ouvir a voz de Deus. Sim, Deus fala. Deus fala audível, Deus fala ao coração, Deus fala através de pessoas, Deus fala através da natureza, Deus fala. Mas será que você está ouvindo? Precisa deixar as vozes que te distraem e ter momentos para você ouvir a voz de Deus. Você precisa andar em companhia que te aproxime mais de Deus. Porque aquelas pessoas que estão vivendo à toa, sem foco, sem nenhuma perspectiva, elas são como um barco sem leme, à deriva no mar. O vento vem, leva para a direita, vento vem, leva para a esquerda. Então você precisa ter uma direção. E o Espírito Santo te dirige quando você permite. Ele é um cavalheiro. Ele espera que você permita. Ele não invade a sua vida. Ele deseja que você abra a porta. Ele deseja que você tenha o desejo da presença de Deus em sua vida. Então, você que é parte visível, precisa desejar o invisível se manifestando dentro de você, se revelando a cada dia e mostrando as coisas que Deus quer que você veja. Muitos desejam que esse Deus invisível faça novamente o mar se abrir, coisas portentosas, grandiosas, coisas uau! Eles querem as manifestações do passado. Deus se manifesta o tempo todo, maravilhosamente. Mas quando você não tem a visão espiritual, você não consegue enxergar. Tem um dramaturgo grego chamado Sófocles.
E ele fez uma declaração. Ele disse que o corpo humano é a mais assombrosa de todas as maravilhas do mundo. Um dramaturgo grego, numa sociedade pagã, ele percebeu algo que muitos de nós hoje em dia não damos valor. O nosso corpo é uma maravilha. É um milagre de Deus. A nossa vida é um milagre. Os nossos órgãos, a forma como eles funcionam, os nossos neurônios, cada célula, os pensamentos. Nós somos uma maravilha. Eu trouxe aqui um livro intitulado A Imagem e Semelhança de Deus. É uma analogia, uma comparação entre o corpo humano e o corpo de Cristo. Esse livro ele é da editora Vida e ele é do repórter Philip Yancey e do Dr. Paul Brand. Esses dois, eles se uniram para escrever alguns livros. E esse aqui, ele é muito lindo, porque ele vai comparando cada órgão com Jesus Cristo. Então, ele une a parte visível com a invisível. Ele une a parte física com a parte espiritual, que é justamente Jesus Cristo. Esse elo entre o visível e o invisível. E o nosso corpo é maravilhoso. A presença do Espírito Santo dentro de nós é maravilhosa. E você muitas vezes não enxerga isso. Fica desejoso de um mar se abrindo. Por isso que muitas pessoas serão enganadas pelo inimigo. Porque o inimigo vai fazer maravilhas. E você não enxerga as maravilhas que Deus faz. Todos os dias. Fica esperando coisas fantásticas, coisas mirabolantes. E não vê as maravilhas do dia a dia que Deus já fez. Muitas vezes você ora por uma salvação. Quando a salvação vem, você não percebe e despreza. Quando o auxílio para um problema vem, você que esperava algo como uma coisa assim gigantesca, gritante, sabe? Ululante. E Deus vem com uma resposta suave, palpável, visível. E você não dá esse devido valor. Não vê a sua mente embotada, não vê a esfera espiritual e a resposta de Deus. Muitas vezes através de uma pessoa, através de uma porta aberta. Aí depois que você recebe, você acha que foi pelo seu próprio esforço. Ah, foi fulano que conseguiu para mim, não foi Deus. É muito perigoso quando você não tem essa visão do invisível. A manifestação do poder de Deus colaborando com a tua vida. E você perde oportunidade de ser mais e mais abençoado quando você não reconhece a mão de Deus na tua vida. Quando você não reconhece o invisível se manifestando no visível. Tem o trecho quando fala do profeta que
veio um vento tempestuoso, veio fogo e Deus não estava, o vento forte e Deus não estava, e Deus estava naquela brisa suave, naquela situação mansa. Muitas vezes você quer coisas maravilhosas aos olhos, e isso é ilusão. Deixe a sua mente carnal e passe a ter uma mente espiritual. Observe Deus se manifestando ao teu redor em vários momentos. Enxergue, principalmente quando você começa a ler essa palavra maravilhosa, você passa a ter entendimento de como Deus se manifesta. Vou dar um exemplo prático aqui também, principalmente na vida da igreja. Muitas pessoas falam mal do dízimo. Só que o dízimo, Deus fala que trazei a sua oferta na casa do Senhor. E eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos tais, da qual vos venha a maior abastança. Muitas vezes você não enxerga que esse Deus invisível se manifesta numa igreja visível. E ele, quando fala para nós sermos sal e luz na terra, nós temos que manifestar o poder de Deus na terra. Nós somos a parte visível. E Deus falou para nós deixarmos 10%, o dízimo, daquilo que vem à nossa mão, daquilo que Deus nos dá. Por que tem tanta guerra contra o dízimo? Por que o diabo ele quer incutir na mente? Não dá o dízimo, isso não é mais para os dias de hoje. Porque ele sabe que isso vai enfraquecer. Os missionários vão ficar sem recurso. As pessoas na igreja vão ficar sem o auxílio. O diabo ele quer que você não enxergue isso como uma coisa divina. É uma ordem de Deus para nosso benefício. Nós que somos o corpo visível, somos a manifestação do poder de Deus. E Deus vai usar a parte visível para abençoar. Quando você desobedece essa ordem, você deixa de ter as bênçãos. Porque Deus vai fazer de qualquer forma. Deus vai abençoar o seu povo de qualquer forma. Mas nós, a parte visível, temos o privilégio de participar das coisas divinas que se manifestam no visível. Piedade. Piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio. Misericórdia. Esse Deus piedoso, ele coloca no coração da sua igreja visível a piedade, a compaixão pelo sofrimento alheio. Então, não menospreze o dízimo. Não fique procurando desculpas nos meandros de palavras, de frases, coisas que justifiquem você não praticar o dízimo. Porque você vai estar sendo direcionado por pensamentos diabólicos. Porque Deus vai suprir a necessidade do seu povo. Mas você vai deixar de fazer parte das bênçãos
A palavra de Deus fala: fazei prova de mim. Mas quando você começa a buscar justificativas, você dá um espaço para a avareza. E a palavra de Deus também diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é o início de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pode ver todos os pecados, todas as coisas. Quando você vai procurar a profundidade, o porquê daquilo, você vai ver avareza, cobiça. Procure observar essas coisas. Então veja que Deus faz, se manifesta no visível, que é a sua igreja. A igreja que foi comprada, é a noiva que foi comprada pelo sangue do seu Filho, que é Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa Trindade que se manifesta na nossa vida, visível. Vejamos então olha aqui, 1 Timóteo 15, capítulo 1, versículo 15 e 17. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Pode confiar, pode ter certeza que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais faço minha também as palavras de Paulo, eu sou o principal. No versículo 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Então, é uma palavra fiel e digna de ser aceita. É verdade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus, que era invisível, se tornou visível para nos salvar. E o Deus dos céus, invisível, seja a honra e seja a glória para sempre. O invisível se manifestando no visível. O invisível que se tornou visível. Vamos ler também em 1 Timóteo 3, no versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, da compaixão pelo sofrimento alheio, da misericórdia. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, que somos nós, que não somos judeus, nós todos que não são judeus são gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Com essa compreensão do invisível e do visível, que é Jesus, que foi recebido acima na glória, esse Jesus é a mensagem do Evangelho. Todo aquele que crê em Jesus Cristo e aceita como Salvador, reconhece que precisa de salvação, reconhece que a sua vida tem andado no erro, no engano, e não quer mais.
essa vida. Aceite Jesus. Aceite esse Deus invisível que se tornou visível, que é a união do invisível e do visível, e que é a cabeça de um corpo, que é a igreja. Se você ainda não faz parte desse corpo, aceite agora Jesus Cristo. Creia que Ele é a manifestação em carne do Deus invisível. E modifique a sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus. E você vai receber o Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito Santo, ele vai te ajudar na caminhada. A cada dia você vai entender, você vai ter os dons que Deus quer dar e que Ele distribui nesse corpo. Uns para uma coisa, outros para outras. Mas um dom muito importante nos dias de hoje é o discernimento de espíritos. É você ter discernimento do que é de Deus e do que não é. Porque o engano, ele é terrível. O diabo, ele se disfarça em anjo de luz. O diabo, ele se manifesta para enganar a igreja, para enganar até os escolhidos de Deus. Então você precisa discernir nos tempos de hoje o que é de Deus e o que não é. E toda árvore que produz frutos, quando você olha o fruto, você sabe se a árvore é boa ou ruim. Você sabe pelo fruto se aquela árvore é boa. Então, não se deixe enganar. Observe pessoas, não só no que elas falam, mas no que fazem. Porque as pessoas não são aquilo que elas falam, elas são aquilo que elas fazem. Pelo fruto conhecereis. Então você que aceitou Jesus, que crê nesse Deus vivo e que já recebeu o Espírito Santo de Deus, fique atento, ore mais, jejue. O jejum é uma forma de você dizer para Deus que você gosta mais dele do que da comida. Que você gosta mais das coisas espirituais do que das carnais. É uma parte visível da sua vida para manifestar o amor que você tem ao invisível, que é Deus. Então jejue. E quando você jejua, você passa a ter domínio próprio. E a sua mente espiritual é aberta. Você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a ver como o profeta Eliseu pediu em oração para Deus abrir os olhos do seu servo Geazi. E aí Geazi viu um exército de Deus espiritual nos céus. Havia um exército de Deus protegendo os seus servos, para Geazi não ter medo não ter medo daquele exército visível que vinha contra a nação. Então, que Deus revele as coisas espirituais para você e que o seu coração esteja voltado para as coisas espirituais, para que você enxergue o invisível que está ao teu redor tentando enganar.
o invisível se manifesta no visível. E você, que é igreja, é essa parte. Você, que é a parte visível, precisa fazer o que é certo, o que é correto. E para que você saiba disso, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Precisa estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Para que todas as outras coisas sejam feitas aqui. Todas as outras coisas vão vir quando você busca, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Todas as outras são acrescentadas à sua vida. Então, que Deus abençoe você, que é a parte visível, manifeste o poder de Deus aqui na terra. Que você esteja ligado como uma planta está ligada à raiz, que recebe os nutrientes da terra e os frutos. Você é o fruto. Você é aquilo que vai alimentar. Então, se aproxime mais de Deus. Parte visível. Receba o invisível de Deus. Amém.